Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 17 de junho de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso estudo principal, do nosso tema principal, que foi a lição 12 do nosso trimestre, cujo tema foi José, príncipe do Egito. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, que é do livro Spiritual Gifts, volume 3, nas páginas 155, 156 e 165, que são realmente muito interessantes. Nesse texto, Ellen White vai descrever os 3 dias que os irmãos de José passaram presos dentro da prisão no Egito, depois que chegaram até aquele lugar para comprar grãos. José, num primeiro momento, ficou simplesmente preocupado com aquela situação. Ele não sabia realmente o que fazer. José havia se preparado para muita coisa, mas não tinha se preparado para esse encontro com os irmãos. Quando ele os viu vindo até ele, curvando-se diante dele para comprar mantimentos, muitos sentimentos ruins vieram ao seu coração. A lembrança de como havia sido tratado de forma tão cruel por aqueles homens 20 anos antes encheu o seu coração. Ele não sabia o que pensar. É bem verdade que no seu coração ele já os tinha perdoado algum tempo antes. Mas agora, vendo aqueles que o haviam tratado de forma tão cruel, algumas coisas ficaram no seu coração. Ele precisava de tempo para pensar sobre o que fazer com aqueles homens, com seus irmãos. E então ele os mandou para a prisão, para que ele pudesse pensar sobre o que fazer. Nesse tempo, enquanto José pensava sobre como resolver a situação, o coração de José também estava preocupado. Ele sabia que a sua família, o seu pai, bem como o restante da família lá em Canaã, estavam passando por situações de grande aperto. A fome era muito severa naquela região. Ele tinha medo que as mulheres, crianças e o próprio pai, idoso já, que pudessem morrer por falta de mantimentos. Ele teria que mandar os irmãos de volta com os mantimentos necessários. Mas como ele deveria lidar com isso tudo? Enquanto esses sentimentos estavam no coração do José, dentro da prisão, os irmãos do José reviviam todas as cenas que eles haviam colocado ou feito com que José passasse por elas. Eles pensavam que haviam vendido José como escravo e que com certeza José deve ter tido que passar pela experiência de prisão dentro do contexto do Egito. Eles nem sequer cogitavam a possibilidade de José estar vivo, já que a estimativa de vida de um escravo naquela época não passava de no máximo 10 anos. Já faziam 20 anos desde que José tinha sido vendido como escravo, então eles já não tinham nenhuma esperança de que José pudesse estar vivo. E eles agora temiam que Deus estivesse tentando punir a cada um deles pelos pecados que eles haviam cometido. Aqui se faz, aqui se paga. Essa era a visão que eles tinham a respeito do que estava acontecendo com eles. E esse tempo, esses 3 dias, serviram tanto para José como ao mesmo tempo para os irmãos, para que eles pudessem colocar o seu sentimento no lugar certo. Para que pudessem compreender, talvez, um pouco, no caso dos irmãos, da malignidade do seu pecado, se bem que eles também já tivessem se arrependido do mal que haviam feito. Não tinham conseguido reparar o erro, até porque o tempo e a distância os separava de José, bem como das circunstâncias. Eles não tinham noção de que para que lugar os ismaelitas tinham levado o próprio José, para onde ele tinha sido vendido como escravo. Mas agora, nessa situação, diante do que estava acontecendo, o coração deles estava aflito diante do Senhor. E José, por sua vez, apesar de já ter perdoado os irmãos, tinha que lidar com os sentimentos conflitantes do seu coração. Aqueles 3 dias, portanto, foram muito importantes para eles. Depois de todos os testes que José fez com os irmãos, o texto agora do Spiritual Gifts, volume 3, na página 165, vai dizer assim: José estava satisfeito, provou seus irmãos e viu neles os frutos do verdadeiro arrependimento dos seus pecados. E agora, diante dessas circunstâncias, ele tinha a possibilidade de finalmente seguir em frente no próprio relacionamento com os irmãos. Algumas pessoas dizem, eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas eu não dou uma segunda oportunidade. José, nesse caso,
Ele provou os irmãos para ter certeza de que os irmãos realmente estavam arrependidos. Mas no momento em que ele teve a noção de que o arrependimento tinha acontecido, José restaurou, inclusive, os relacionamentos com os próprios irmãos. Alguma coisa que muitas pessoas hoje em dia talvez tivessem dificuldade de poder fazer. Ele não apenas os perdoou, mas ele os trouxe para perto. Fez a mudança deles de Canaã para onde ele estava e providenciou todo o cuidado que eles precisavam para poderem tornar-se uma nação. O que é que fez a diferença nisso tudo? O que nos chama a atenção dentro do próprio texto é que José tinha a noção de que Deus tinha um plano maior. Os seres humanos usados pelo próprio inimigo, no caso do José e dos irmãos, os irmãos foram instrumentos do inimigo para tentar destruí-lo, mas Deus havia agido no meio de todo o ódio demonstrado pelos irmãos para com ele, fazendo com que ele, do meio de todas aquelas situações ruins, ele se tornasse o grão-vizir do Egito. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. E José, entendendo esse plano, teve a força moral necessária para agir de forma amorável e graciosa para com os irmãos. Que história tremenda. Que desfecho maravilhoso dessa história. E é nessa perspectiva que eu gostaria de orar a Deus, pedindo ao Senhor para que Ele nos ajudasse a estarmos focados na maneira como Deus age na história, não apenas na história do nosso planeta, mas na nossa própria história. Deixando que sentimentos ruins, deixando que sentimentos realmente desagradáveis, amargura de coração, deixando que esses sentimentos sejam colocados para longe de nós mesmos, entendendo que, independente do que sofrermos nessa vida, se Deus estiver dirigindo a nossa história, nós não temos o que temer. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra temos a certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós. Às vezes, o inimigo, bem como pessoas usadas por ele, nos tratam de forma tão egoísta, de forma tão má, mas ainda assim, o Senhor age através da história e traz os seus filhos para circunstâncias em que eles poderão ser úteis para a sociedade. Eu oro por todas as pessoas que nesse momento sofrem e que se questionam se realmente têm condições de poder enfrentar as situações da vida e de poder vencê-las. Te peço que o Senhor possa ajudá-los a chegar às mesmas conclusões a que José chegou e a permitir que a graça de Cristo os transforme, os guie e os dirija. Pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?